Esse é um ponto interessante, João, porque apesar de a Copa do Nordeste ter ali as mesmas fases preliminares e ter o mesmo desenho, a mesma quantidade de clubes, o formato da Copa do Nordeste para essa temporada mudou. Os times vão ser divididos em dois grupos. De novo, a CBF, né, a Copa do Nordeste, separa os principais times de cada estado pelo ranking, né? O melhor ranqueado de um estado fica num grupo, o segundo melhor ranqueado do estado fica em grupo separado, obrigatoriamente. Isso fazia com que a Copa do Nordeste fosse a Copa dos Clássicos, porque na primeira fase sempre teria clássico, né? Por exemplo, CSA e CRB obrigatoriamente estão em grupos separados aí pelo regulamento do sorteio da Copa do Nordeste. Então, jogando um grupo contra o outro, você sempre tinha um clássico ali. Quando CSA e CRB se classificavam, sempre estavam em grupos opostos e sempre jogariam um contra o outro. Para esse ano, a Copa do Nordeste mudou o formato. Agora, os grupos, os times vão se enfrentar dentro do próprio grupo, né? E isso daí faz com que não se tenha clássicos, exceto num caso de, por exemplo, um estado que tenha 3 integrantes, né? E, por exemplo, o estado de Pernambuco, né? Que se tivesse, por exemplo, o Sport, o Náutico e o Santa Cruz, aí dois desses aí naturalmente estariam no mesmo grupo, então teria o clássico. Mas dessa forma, os principais clássicos não vão acontecer na primeira fase. Então, nessa temporada não é garantia nem que exista clássico na Copa do Nordeste, né? Se os cruzamentos das equipes não forem os ideais, né? Dependendo do cruzamento, talvez os rivais nem se enfrentem nessa Copa do Nordeste, né? Então, é, é, será que é mais um ataque à Copa do Nordeste, como perguntou aqui, né, o John? Cara, isso daqui era até algo que eu não tinha nem me atentado. Eu imaginava que teria o mesmo formato, mesma forma de disputa, a Copa do Nordeste, né? Mas, enfim, é mais uma atitude da CBF que tira mais um pouco do brilho da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste já tinha o calendário bem sufocado, bem imprensado. Isso daí, claro que diminui uma data, né? Então, antes eram 8 datas nessa primeira fase, agora são apenas 7, então meio que dá uma folga ao calendário das equipes, mas que eu acho que isso mais prejudica o campeonato do que ajuda os clubes. É mais uma situação em que a CBF tira um pouco do protagonismo, um pouco do brilho, um pouco da beleza da Copa do Nordeste, prejudica o campeonato que tinha uma grande atratividade, que eram os clássicos, né? Então, os clássicos aí tinha esse brilho nessa primeira fase, os times sempre se enfrentando lá em grandes duelos pela Copa do Nordeste, né? Mas aí mais uma situação em que a CBF atrapalha o calendário dos nordestinos, né? Porque tira um pouco do brilho, tira um pouco da visibilidade do campeonato, um pouco da atratividade. Já era um campeonato em que estava tendo problemas de transmissão, né, por conta da CBF com a tal da 30 Esportes, e depois agora esse problema também com a Globo e o Premiere. Então, mais uma atitude aí da CBF que prejudica a Copa do Nordeste por conta dessa mudança da forma de disputa, né? Mas eu até não li ali com como é o nome? O regulamento. Regulamento Copa do Nordeste 2025. Vamos ver se eu acho esse regulamento aqui. Mas os times já que vão se enfrentar, né? E vão dos times do próprio grupo. Então, na fase de mata-mata, e aí aqui não é o regulamento, mas o GE, né? O GE ilustrando aqui como vai ser
essa disputa, né? As quartas de final e semifinal, tipo, você joga lá entre o seu grupo, são 7 jogos, né? Os 4 melhores de cada grupo passam de fase. E aí o cruzamento é com os times do outro grupo, tá? Então vai ser o primeiro colocado do grupo A contra o quarto colocado do grupo B, segundo colocado do A contra o terceiro do B, segundo colocado do B contra o terceiro do A, primeiro colocado do B contra o quarto do A. Tá? Então os cruzamentos eles se invertem assim, né? Você joga a primeira fase com os times do seu grupo, depois no cruzamento aí você joga contra o adversário do grupo oposto. E aí a semifinal, como que seria, cara? A semifinal seria chaveamento pré-definido ou não sei também, né? Enfim. Temos aí esse detalhe, essa diferença da Copa do Nordeste, que agora não é mais a Copa dos clássicos, né? É a Copa dos não clássicos, né? Proibido ter clássico na Copa do Nordeste. Mais uma atitude estranha aí da CBF em relação à Copa do Nordeste, minando cada vez mais o campeonato, né? Um campeonato que tinha um charme muito grande, tinha uma atratividade muito boa, muita gente gostava de acompanhar a Copa do Nordeste. Para mim é o campeonato aí desse início de ano, que é um dos mais importantes, e cada vez mais a CBF tirando força, tirando protagonismo, tirando atratividade do campeonato. Mais uma atitude aí ruim da CBF em relação à Copa do Nordeste, né, velho? É foda.